Nós temos a informação já há alguns dias, João, de que o governo do estado de São Paulo, e isso é uma informação verdadeira, está fazendo reestruturações no atendimento a proprietários rurais. E nesse novo formato há um risco de que casas da agricultura, as tradicionais casas da agricultura, que praticamente toda a cidade da nossa região tem, possam fechar a sua porta, encerrar as suas atividades. O presidente que representa os engenheiros, agrônomos, médicos, veterinários e os zootecnistas fala no nosso programa. Ele vai criticar esta situação toda. É o Sérgio Diel, presidente da Agroesp, que significa a Associação dos Assistentes Agropecuários do Estado de São Paulo. O Sérgio Diel falou conosco, vai explicar. Primeiro ele vai esclarecer um pouquinho qual que é a situação de momento, as resoluções que estão sendo tomadas, né? E o que também a Associação dos Dirigentes Agropecuários do Estado está fazendo aí para tentar evitar, pelo menos, defender também os interesses dos profissionais que trabalham nessas casas da agricultura. Bom, Sérgio, muito obrigado por participar conosco, uma região onde nós temos muitas casas de agricultura, muitos funcionários da CAT e principalmente muitos pequenos agricultores que dependem em parte desses serviços prestados por vocês. Dá uma geral pra gente, o que está realmente acontecendo, qual é o risco do encerramento dessas atividades depois do decreto que foi editado aí no ano passado. Bom dia. Bom dia, Claudinei, bom dia, ouvintes que nos acompanham. Desde que o secretário de Agricultura e Abastecimento, Gustavo Junqueira, assumiu os trabalhos na pasta da Agricultura, ele vem tentando desconstruir todo o trabalho executado, principalmente por duas coordenadorias da sua secretaria, que são elas, a Coordenadoria da Assistência Técnica Integral, a CAT, que por meio de um decreto proposto por ele, o governador Dória modificou o nome dessa instituição para Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável, CDRS, descaracterizando totalmente a instituição, pois a partir do momento que você modifica o nome de uma instituição, ela perde aí a sua identidade. E é difícil os produtores reconhecerem a CDRS como a CAT. E a outra coordenadoria que ele vem tentando enfraquecer e desconstruir o trabalho é a Coordenadoria de Defesa Agropecuária, pois ele pretende passar uma parte das suas atribuições para a iniciativa privada por meio de terceirização dos seus serviços. E esse processo de desconstrução das instituições continuou quando ele proibiu a distribuição de uma revista que a CAT editava de 3 em 3 meses, aonde ela mostrava aí o seu trabalho executado, depoimentos de produtores. E no caso da última revista que foi editada no último trimestre de 2019, de 2018, foi feita aí um balanço de toda a atividade desenvolvida pela CAT no programa de Microbacias 2. Praticamente uma prestação de contas para a sociedade de toda essa atividade que foi desenvolvida. Aplicação aí de um acordo de empréstimo do Banco Mundial no valor de 120 milhões de dólares, onde a CAT prestava aí contas. E o secretário não só proibiu a distribuição dessa revista, como ele levou e segurou no seu gabinete. Num total desrespeito à sociedade que foi sonegada porque não teve acesso a essa informação. É um processo nítido de desconstrução das instituições para que ele possa propor, como ele diz, o novo. Só que a reestruturação que ele está propondo agora vai contra tudo que se entende por modernidade, porque ele pretende aí baixar um decreto aonde ele constrói uma estrutura monstruosa no gabinete, uma estrutura composta por 6 subsecretarias, 12 coordenadorias, diversos departamentos e seções, todas elas desempenhando funções meio, ou seja, atividades administrativas, atividades de assessoramento, atividades de coordenação, e tudo isso em detrimento da atividade fim,
pois nesse decreto a estrutura da CAT e da Defesa Agropecuária se resumirão a 16 regionais da CAT e 16 regionais da Defesa Agropecuária. E serão extintas todas as casas de agricultura nos municípios e as inspetorias de defesa. As casas da agricultura em todo o estado, também as inspetorias da Defesa Agropecuária, elas correm realmente o risco de um fechamento definitivo? E emendo, se isso ocorrer, quem oferecerá a assistência que os produtores hoje buscam desses departamentos? Só fazendo aqui uma pequena correção do que eu disse anteriormente, está sendo proposta aí a criação de três subsecretarias e não 6. Quando o secretário propõe essa reestruturação, ele parte de premissas totalmente equivocadas, formuladas não sabemos por quem, pois não houve um debate interno, não houve uma discussão com as lideranças dos produtores rurais, que são o nosso público, né? O público que nós atendemos diretamente. Quer dizer, não houve nenhuma discussão. Tudo isso foi feito única e exclusivamente pelo gabinete do secretário e vem vindo de cima para baixo. Ele nos convidou para uma reunião aí há cerca de 25 dias atrás, e essa reunião ocorreu em 2 etapas. Na primeira etapa ele apresentou a reestruturação, todo o organograma pretendido e a extinção das casas de agriculturas e das inspetorias de defesa. E no segundo momento ele pede o apoio da Agroesp e dos assistentes agropecuários para colaborarem na implantação dessa reestruturação. Ele não colocou em discussão a reestruturação, e sim disse a nós que isso já estava definido pelo governo. Então, nessa reestruturação, as casas de agricultura serão extintas, sim. Não será uma extinção imediata, mas aí dentro de um ano e meio, nós entendemos aí que essas casas de agricultura serão extintas, pois a intenção do governo é passar a atividade de apoio ao produtor rural para o município. E os grandes prejudicados nisso serão os pequenos produtores rurais, a agricultura familiar, os municípios que não têm condições de assumir essa atividade e os consumidores finais dos produtos agropecuários. Pois a partir do momento que nós abandonamos, o Estado abandona a assistência técnica ao pequeno produtor de agricultura familiar, que são os produtores de alimentos, poderá haver uma diminuição aí na produção de alimentos e na qualidade dos alimentos também, porque se você terceirizar atividades da defesa, você pode comprometer a qualidade dos alimentos aí para o consumidor final. Havendo fechamento também, imaginamos que vai haver uma sobra de colaboradores, de funcionários. O governo já adiantou o que pretende fazer com esses profissionais que atualmente atuam aí à frente das CATs, das casas de agricultura? O secretário de Agricultura, Gustavo Junqueira, ele diz que está formulando aí uma reestruturação para o futuro. Mas a realidade é que ele não tem uma proposta para o presente. Já se vão quase 2 anos desde que ele assumiu a pasta, e até agora nós não temos aí uma diretriz de trabalho, um alinhamento de projetos, planos, não existe nada. O que existe são algumas grifes que ele criou, como cidadania no campo, como economia circular, entendeu? Como mais gestão, mais renda, que são produtos que só têm o nome, são grifes. Não são projetos que tenham objetivos, metas definidas, que tenham cronograma de execução, alocação de recursos, critérios de acompanhamento, não tem nada. Então ele diz que está propondo aí um projeto para o futuro, quando ele não consegue elaborar um trabalho para o presente. Se você não cuidar do presente, esse futuro não vai chegar. Em relação à reestruturação que ele propõe, existem
muitas dúvidas, ou melhor, só existem dúvidas em relação à operacionalização do que está sendo proposto, porque a impressão que nós temos é que eles estão primeiro fazendo essa reestruturação para depois ver como é que eles vão operacionalizar e quais são os programas que eles vão desenvolver. Então é uma administração que está gerindo aí o serviço público do umbigo para dentro, que está cuidando aí das questões internas e está se esquecendo que a função do Estado é prestar serviço à população, é prestar serviço àqueles setores que necessitam do apoio do Estado. No nosso caso, os pequenos produtores rurais, a agricultura familiar, que estão aí praticamente abandonadas pela Secretaria da Agricultura desde que esse secretário assumiu. Eu posso aí citar como exemplo o FEAP, né, o Fundo de Expansão da Agropecuária Paulista, que desde que o secretário assumiu, não foi liberado mais um centavo para os produtores. E muito pelo contrário, ele acumulou um volume grande de recurso nesse fundo e o governo, a Secretaria da Fazenda recolheu esse recurso que poderia estar sendo utilizado em benefício dos produtores. Enfim, é um secretário que não consegue propor nada para o presente e está querendo propor algo para o futuro. Em relação aos servidores, eles continuarão, porque são servidores efetivos, mas ninguém sabe de que forma que vai se dar esse trabalho. Nós acreditamos que a intenção é colocar esses técnicos no futuro aí, trabalhando junto com o município. Mas são apenas suposições nossas. Nesta manhã nós falamos com o Sérgio Diel, que é o presidente da Agroesp. Sérgio, obrigado pela participação, bom dia, bom trabalho. Eu que agradeço a oportunidade e um bom dia a todos.